No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre bioeconomia. A bioeconomia se preocupa em aliar novas tecnologias com conhecimentos biológicos para criar produtos e serviços sustentáveis que atendam ao bem-estar humano. Participo do programa Márcia Regina de Moura Awada, doutora em Química pela Universidade Federal e professora na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, do campus de Ilha Solteira. Ela tem experiência na área de nanotecnologia. Suani Coelho, professora do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo e coordenadora do Grupo de Pesquisas em Bioenergia do Instituto. Com a apresentação do programa é de Franklin Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Leda Letra, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Márcia, bom dia, Suani, e bom dia você que está em sintonia com o Brasil ODS, aqui na Rádio Brasil Atual. Semana muito difícil no país, né, Franklin? Aliás, este é um momento difícil para o país, né? Estamos a 5 meses de uma eleição presidencial. Como é que você tem visto a cobertura da grande imprensa a respeito deste momento que o país vive? Olha, Joel, de uma certa forma, a grande mídia, ainda uma parte dela, pelo menos, já há uns meses, vinham tentando encontrar, digamos, uma terceira via, né? Isso, a gente começa a perceber o conteúdo que passa pelos veículos, né? E eles vão buscar uma terceira via. E a gente percebe que essa terceira via não deslancha, né? Tem quem diga até que a terceira via já está com um dos candidatos, né, que era um ex-governador de São Paulo, né, que se aliou a um outro candidato da República aí para ser vice na chapa dele futura. E muitos dizem que essa é a terceira via, né, a terceira via já encontrou o seu caminho. E fica nesse ping-pong, aí, nessa luta de boxe entre as duas grandes correntes aí, e eu acho que o que precisa se discutir o país que queremos, na verdade. O que a gente sabe atualmente, né, Joel, e acho que a população está aí, o que eles não querem é continuar o país como está, né? Porque quase 700 mil mortos de Covid, o desemprego crescendo, enfim, né? Da forma como está, é que não dá para continuar, Joel. Franklin, eu tenho percebido que a grande imprensa, os grandes jornais, rádio e televisão, têm se preocupado muito com a guerra, né, que ela é importante e tem reflexo no nosso país, mas propriamente dos nossos problemas aqui, estão se falando pouco. Essa síndrome de normalidade te incomoda também? Sim, Joel, incomoda, né? Porque, na verdade, você vê, eles falam da guerra, mas às vezes não aponta exatamente o que a guerra está nos atingindo, e já está atingindo o Brasil, né? Questão de combustíveis, tem uma série de coisas, né? A guerra, e não só a guerra, também a má administração, que já vinha de antes, né? Mas a guerra só faz o que? Acentuar. E não se fala, às vezes, dos assuntos principais aqui, que precisa se buscar a solução aqui para o Brasil, né? Por mais que seja dolorido a gente ver o que está acontecendo na guerra da Ucrânia e as outras guerras que estão acontecendo que ninguém fala nada, né? Que na verdade não está sendo alimentado pela Rússia, mas sim pelos Estados Unidos, né? No Oriente Médio tem várias guerras, na África tem várias guerras, que os Estados Unidos é que estão, digamos, por trás delas ou indiretamente apoiando, e não se fala nada dessa guerra, é só a guerra contra a Rússia, não que ela não deva ser também dita. Temos 28 e seja no mundo inteiro, criticada. Oi? Temos 28 conflitos no mundo inteiro. Exatamente, 28. A Síria continua sua guerra, nós temos do Oriente Médio, enfim. E só se fala de um, né? Só se fala de um, é verdade. Deixa eu cumprimentar nossas duas convidadas. Professora Márcia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado, bom dia, agradeço o convite e estou feliz aqui por estar com vocês hoje, batendo um papo aí sobre bioeconomia. Professora Suani, novamente, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado, bom dia a todos, é sempre um prazer voltar aqui e conversar com vocês sobre esses temas todos de bioeconomia.
O termo bioeconomia surgiu há 50 anos e está ligado ao uso inteligente e sustentável dos recursos naturais. Hoje ela aparece como solução a problemas como mudanças climáticas, desmatamento, entre outros temas fundamentais. A pergunta é, professora Márcia, sabemos que é uma tendência de greenwash, que é a lavagem verde nas empresas, simulando apenas o que é sustentável. Existe uma banalização do termo bioeconomia nos dias atuais? Eu acho que não. Eu acho que não é questão de uma banalização, talvez um desconhecimento sobre o que vem a ser bioeconomia, é o que eu penso, sabe? Porque às vezes as pessoas têm algumas atitudes que cabem dentro dessa questão sustentável, a própria questão da parte da economia circular, né, que o pessoal está comentando bastante hoje, mas às vezes não conseguem compreender como atuar em relação a essa questão da bioeconomia. Às vezes você desenvolve um material ou faz um processo na indústria, mas você não, em alguns momentos você está fora dessa ideia verde, né, mais verde, e não sabe como melhorar ou como aplicar a bioeconomia como ela precisa ser aplicada. Professora Suani, só concorda que não é banalização, mas é um desconhecimento em relação à bioeconomia? Olha, na verdade, aqui no Brasil nós temos as ondas da moda, né? Então, tivemos há um tempo atrás a questão do conceito de sustentabilidade. Então, estava na moda, só se falava em sustentabilidade, muitas pessoas sem nem entender direito o conceito, mas usando esse conceito. E agora a bioeconomia também. Então, nós temos um pouco essas ondas, né, que ficam na moda. E a gente precisa retomar os conceitos, discutir um pouco mais, para entender direitinho onde é que eles são importantes, né? Para diferenciar isso, como diferenciar o que é exploração e o que é de fato sustentável? Olha, eu acho que tem uma parte importante que é de propaganda e marketing, que as empresas usam, mas acaba, de qualquer maneira, tendo um vínculo com o tema da bioeconomia. Então, eu acho que sempre eu vejo um lado positivo, apesar de que, em muitos casos, a ancoragem é na ideia de propaganda e marketing, sempre algum resultado positivo a gente consegue. Então, eu acho que tem um pouco de cada. Professora Márcia, você concorda? Então, eu concordo. Eu acho que essa ideia da propaganda realmente, né, como a professora Suani comentou, parece que são as ondas da moda mesmo, né? Então é interessante falar sobre sustentabilidade, vamos falar sobre química verde, vamos falar. E daí você acaba que entra nessa onda, né? Mas eu acho que a conscientização sobre algumas questões, né? Às vezes a discussão sobre alguns assuntos como esses temas, né, que a gente está fazendo aqui hoje, né, bioeconomia, colocar isso na mídia popular de uma forma bastante aberta, essa divulgação de vocês, por isso que eu acho importante, porque as pessoas acabam compreendendo esses termos, né, não aplicando de forma errada, e às vezes surgindo novas ideias, então eu acho que e também conseguem, às vezes, serem mais criteriosos, críticos em relação a algumas coisas que eles vêem na mídia, né? Porque, às vezes, a mídia passa uma ideia de alguns assuntos, mas que interessa para eles, e você tendo esse conhecimento, você consegue dizer se está correto, se não está correto, né, naquele momento, se é aplicável ou se não é aplicável, né? Como a gente fala dentro da academia. Mas aí existe um risco, né, de as pessoas receberem uma informação equivocada, né? Então, essa é a questão, né? Por isso que precisa partir, né, de veículos confiáveis, né? Eu acho que falta um pouquinho isso, entendeu? Às vezes a gente falar sobre determinados assuntos em horários nobres, isso a gente não encontra muito, né? Você fala sobre pesquisa, você divulga em revista científica, em agência de fomento,
mas por que não ter uma divulgação mais aberta em programas mais populares, em horários nobres, né? Eu acho que falta um pouquinho disso também em relação para auxiliar as pessoas nessa compreensão. A aproximar as pesquisas da academia, né, e mostrando para a sociedade civil a sua importância. Essa é uma falha, né, dos grandes veículos de comunicação, Frank Valverde. Sim, é verdade, é verdade. Eu acho que se investe muito pouco em divulgação científica e difusão científica, né, que são as duas áreas aí importantes, né? Uma que, de uma certa forma, trata a ciência de uma maneira um pouco mais consistente, mas para um público maior, e outra difusão, que é traduzindo para a grande população, né, uma série de conceitos que são científicos e para que as pessoas possam também usufruir dos benefícios, ou pelo menos se conscientizar, ter o conhecimento do que a ciência está fazendo em prol da sociedade, Joel. Professora Suani, quais os principais benefícios da bioeconomia? Eu acho que a bioeconomia tem um tripé importante. Ela tem a base de energia renovável, porque a bioeconomia está ligada à bioenergia, que é uma energia renovável importante para o Brasil. Ela tem uma parte econômica, como o próprio nome está dizendo, porque ela desenvolve aplicações econômicas importantes a partir da biomassa, e ela tem o tripé social, porque a bioeconomia, assim como a bioenergia, ela tem uma importante geração de empregos na produção da biomassa, e então, eu acho que esse tripé é um tripé importante que a gente tem que olhar sempre quando a gente vai discutir a bioeconomia. Que destaque importante deve ser dado na bioeconomia para que o cidadão comum compreenda a sua importância, professora Márcia? Eu acho que uma das questões importantes em toda essa análise, né, nessa divulgação, seria em relação a reconhecer a questão da multidisciplinaridade na compreensão desse termo, entendeu? De qual que é, na verdade, esse tripé que a professora Suani acabou de citar. Que você precisa ter um conhecimento, às vezes, não somente de uma determinada área ou de um determinado assunto. Você tem que entender sobre a energia, você tem que ter uma compreensão sobre a parte econômica, sobre a questão ambiental. Eu acho que o que precisa realmente é mostrar no que isso é importante para a vida das pessoas e o que a compreensão disso vai auxiliar daqui a 30, 40 anos. Acho que a gente colocar essa questão do pensamento em relação às próximas gerações, sabe? Isso pode vir a ajudar a melhorar? No que isso pode vir a melhorar? E eu acho que quando a gente começa a falar nesses termos, eu acho que fica mais fácil a compreensão da população geral. Para isso, professora Suani, é fundamental investimentos e políticas públicas. Como está o cenário hoje no país? Olha, como sempre, a gente gostaria de dar uma resposta mais, digamos, otimista, mas fica muito difícil, né? Hoje em dia, o que a gente percebe nas políticas públicas é um imediatismo, né? Resolver problemas de imediato, sem olhar no médio e longo termo, né? O que acontece com os biocombustíveis é um exemplo muito claro disso, né? Como é possível que, no momento em que nós temos a guerra na Europa, toda uma discussão enorme ocorrendo lá na Europa e no resto do mundo sobre segurança energética e sobre a não dependência energética de países uns em relação aos outros, né? O Brasil, que tem um setor de biocombustíveis consolidado e já estruturado há mais de 40 anos, né? Não ajuda esse setor, né? O Brasil acabou de
eliminar os impostos para a importação de etanol dos Estados Unidos. O Brasil reduziu a mistura de biodiesel no diesel, né? Nós éramos para estar tendo 13% de biodiesel misturado no diesel, estamos com 10%, né? E o Brasil é um importador de diesel puro. Toda hora está se discutindo essa questão do diesel, do preço do diesel, o impacto da importação do preço do diesel, né? E a gente tendo um produto nacional, que é o biodiesel, e que pode substituir uma parte importante desse biodiesel, que é, na sua maioria, importado, a gente anda para trás e a gente diminui, né? Então, por que acontece isso? Num momento como temos uma crise econômica, alta de inflação, quando nós podemos investir no nosso próprio... nós temos então, o álcool aí, né? O programa do álcool, que foi fundamental no seu surgimento, não há um estímulo. Então, é difícil da gente entender, né? É o que eu comentei, a gente vê por parte do governo um imediatismo, quer dizer, apagando incêndios assim, localizados, sem se preocupar muito com o médio e longo prazo, né? Então, por exemplo, o biodiesel ele é comprado pela Petrobras em leilões, né? E o biodiesel, por uma série de outros fatores, ele ainda é mais caro do que o diesel, né? Então, como o governo está preocupado com o preço dos combustíveis, né? Não se fala em outra coisa na mídia, a não ser o preço dos combustíveis, né? Como se a maioria da nossa população andasse de automóvel, né? O automóvel é um veículo que é uma minoria da população. A maioria da nossa população anda em transporte público, né? Então, mas só se fala nisso, né? No preço de combustível, no preço da gasolina, né? E se preocupa em resolver o problema pontual, quer dizer, nós temos que baixar o preço. Então, o diesel custa mais caro do que o biodiesel custa mais caro do que o diesel, então vamos diminuir o biodiesel na gasolina. Só que o nosso diesel é importado, o biodiesel é produzido aqui. Então, nós temos as chamadas externalidades positivas, né, que são os benefícios ambientais, sociais e econômicos no médio e longo prazo, que não são considerados, né? No momento em que a gente precisa garantir uma independência energética, a gente eliminar os impostos de importação do etanol de outros países, né? É uma coisa que a gente não consegue entender, né? Realmente é possível importar o etanol. Professora Márcia? Sim, eu falo que a própria economia, né? Quando a gente fala economia, eu acho que assim, ela está integrada, né, entre as questões culturais e sociais, né, de uma forma mais ampla, para que a natureza, a economia, a sociedade, todos esses sistemas coevoluam. Só que para isso, eu acho que precisamos assumir algumas importâncias, e a questão da natureza, né, que a gente preza muito, quem trabalha principalmente na área com sistemas naturais, é suporte vital da humanidade. Só que para isso falta conhecimento, né? A gente precisa, na verdade, investir em conhecimento sobre a natureza, as relações que a sociedade e o seu meio, que existem entre a sociedade e o seu meio. Eu acho que essa é a grande questão aí em relação a essas incertezas, né, que podem vir a fazer com que as pessoas adquirem conhecimento científico a partir disso e que passam a questionar, né, sobre essas altas, sobre esse imediatismo que a gente se depara. Eu acho assim, acho que isso nós não vamos, o Brasil não vai melhorar agora com a população que está aqui com nós. Eu acho que isso precisa começar desde lá da escola, entendeu? Acho que as crianças precisam começar a ter políticas mais direcionadas a elas, em relação ao pensamento crítico, em relação às preocupações ambientais, em relação à bioeconomia, para que elas comecem a questionar e se tornem adultos, às vezes, que questionam mais, né? E não vão aceitar todo esse imediatismo. Acho que a gente aceita muito as coisas que chegam até nós.
Eu acho que a partir do momento que a gente começa a criticar algumas coisas e se impor e buscar soluções diferenciadas em relação àquilo que o governo espera, eu acho que a gente consegue evoluir mais, sabe? É fundamental ter uma visão crítica a respeito do que acontece na nossa sociedade e, claro, individualmente procurar intervir, fazer a sua parte. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem "A OIT defende acordos coletivos como essenciais para a recuperação do mercado de trabalho". A letra de Nova York tem as informações. De acordo com um novo relatório lançado pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, 35% dos funcionários de 98 países têm seus salários, horas de trabalho e outras condições profissionais regidas por acordos coletivos. A agência da ONU defende que este tipo de negociação seja feita sempre que possível e destaca que o diálogo entre trabalhadores e seus empregadores é muito importante para a recuperação pós-pandemia. O diretor-geral da OIT, Guy Ryder, declarou na quinta-feira que, com confinamentos e as pressões sobre a tradicional jornada de trabalho das 9 às 5, negociações voluntárias conhecidas como acordos coletivos têm provado seu valor, especialmente com a introdução do trabalho remoto. Com o aumento dos preços em vários setores, Ryder destaca que profissionais querem garantir segurança no trabalho e licença médica remunerada. Ao mesmo tempo, o chefe da OIT nota que os empregadores ficaram satisfeitos com acordos que permitiram manter funcionários experientes, para que assim pudessem recomeçar e se recuperar. Em muitos países da União Europeia e no Uruguai, mais de 75% dos funcionários firmaram um acordo coletivo, enquanto na metade dos países onde existem dados disponíveis, o índice é de 25%. Acordos de trabalho flexíveis também foram negociados durante a pandemia para que empregados, em especial mulheres, pudessem ter mais equilíbrio entre carreira e vida pessoal. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre bioeconomia com as professoras Márcia Regina Aguada e Suani Coelho. Frank Valverde, você tem informações sobre a nossa enquete da semana? Verdade, Joel. Nós aqui do Brasil ODS, a cada programa nós fazemos uma enquete para saber o pulso, sentir o pulso dos nossos ouvintes que nos acompanham nos vários programas, de que maneira que eles estão vendo o tema que vai ser abordado, né? E para o programa de hoje nós fizemos a seguinte questão: você já ouviu falar em bioeconomia? E o resultado da nossa enquete foi o seguinte: 72% disseram que sim, contra 28% que disse que não, né? Então, a maioria da população, né, pelo menos na nossa enquete, a gente tem como esse flash aí dizendo que eles têm consciência, já ouviram falar do que é bioeconomia. Agora, se sabe efetivamente no seu cotidiano o que vem a ser isso, aí fica a questão. Mas é um bom número, um número bem representativo. E eu queria aproveitar, já fazer uma questão, já mais ou menos em função até dessa enquete. Eu gostaria de ouvir, tanto da Márcia como da Suani, de que forma a bioeconomia está no nosso cotidiano, né? Que às vezes as pessoas falam, a bioeconomia está aí, ela existe, tudo mais, mas às vezes não tem aquela consciência, aquela clareza de como é que aquilo está presente no seu dia a dia. Então eu gostaria de ouvir das duas exemplos de como que a bioeconomia está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Vamos começar pela professora Suani. Ok. Então, o tópico, acho que mais relevante, que está mais ligado ao cotidiano das pessoas da bioeconomia, são os biocombustíveis, né? Porque todo mundo usa combustível para se transportar e nós temos os biocombustíveis na nossa matriz energética como uma participação importante, né? Como eu disse, nós temos biodiesel misturado no nosso diesel, era para ser 13%, mas é 10%. Nós temos a mistura do etanol na gasolina, toda a nossa gasolina tem 27% de etanol, né? Misturado, e nós ainda temos o etanol vendido puro nos postos para os carros flex, né? Que frequentemente, principalmente no estado de São Paulo, é mais interessante do ponto de vista econômico para o consumidor, né?
Mas, saindo dos biocombustíveis, a gente tem também outros tópicos da bioeconomia, né? Nós temos os plásticos biodegradáveis. Hoje em dia, a gente tem garrafa de Coca-Cola, de água mineral, que é feita com plástico produzido a partir da cana-de-açúcar, que é plástico biodegradável. A gente tem sacos de lixo, né? A gente vai no supermercado, a gente encontra sacos de lixo que são biodegradáveis, porque são feitos a partir da biomassa, né? Isso para mencionar tópicos assim imediatos, né? Sem considerar as outras aplicações, né? Nos setores de alimentação, de cosméticos, né? A gente tem uma série de cosméticos que utilizam produtos da Amazônia em shampoos, condicionadores, etc., né? Então, a gente tem todo um uso em alimentação, em cosméticos, em nutrição em geral, né? Então, ela está muito mais presente na nossa vida de todo dia do que as pessoas, em geral, imaginam, né? Sim, na própria área das engenharias também, né? Nós temos aplicações na parte dos veículos, né? Onde a borracha do pneu, né? Tem alguns pneus aí que já são mais ecologicamente corretos, com a introdução na composição de materiais biodegradáveis. A parte da malha asfáltica também, né? Tem alguns materiais já utilizados aí, também de resíduos, né? De outros materiais que não foram descartados e que são usados, né? Até resíduos plásticos, de plásticos convencionais, que são esses materiais fósseis. Tem a parte dos materiais, acho que biodegradáveis é algo realmente que acho que em todo lar acabou entrando de alguma forma, né? Porque teve toda uma política da retirada de sacolinhas, né, em um determinado período, daí a substituição dessas pelas embalagens retornáveis, depois as sacolinhas biodegradáveis do supermercado, aquelas que a gente leva para a nossa casa. Então, eu acho que ela faz parte, assim, em muitas casas, né? A questão também da utilização de energia solar, né, para geração de energia residencial, né, até então era difícil você encontrar alguma residência, né, que tinha esse uso da energia solar, né, em algumas regiões isso está tá muito em evidência isso, a questão da economia também. Então, eu acho que tem muitas coisas aí que daria para a gente estar citando, mas eu acho que todas as áreas de conhecimento, a aplicação em algum momento de algo que a gente chame de sustentável em que essa bioeconomia esteja aplicada. A parte médica também, né, faz bastante uso também da parte de biomateriais, que são materiais muitas vezes naturais, né, que são usados aí na elaboração de alguns componentes. Então, tem muitas coisas aí que daria para a gente estar citando. Eu quero te ouvir a respeito disso. Um grupo de estudos da Unesp Ilha Solteira conseguiu produzir um bioplástico feito de gelatina incolor, assim como curativos feitos a partir de celulose bacteriana. Eu queria saber como é que foi realizada essa pesquisa e qual é a sua importância. Essa pesquisa, a gente, na verdade, foi baseada na problemática realmente do descarte aí que a gente tem de embalagens no ambiente, né? Então, como a gente sabe, né, desse problema e da quantidade de toneladas que, vou citar o Brasil, tem de descarte, nós começamos a elaborar essas embalagens, que são embalagens que a gente produz no laboratório a partir de materiais biodegradáveis. Então, a gente tem um material que ele se degrada quando exposto em semanas ao ambiente, ao contrário do material plástico convencional que demora cerca de 300, 400 anos para se decompor. A vantagem dessa embalagem também Joel, é a questão da incorporação nela, da que a gente desenvolve, de ativos. Então, eu tenho uma embalagem que ela tem uma atividade contra uma proliferação de bactérias. Então, eu posso
aplicar em um determinado alimento que vai ficar livre da contaminação de bactérias. E posso incorporar a ela também algum tipo de polpa de fruta, polpa de vegetal, que vai fazer com que essa embalagem ela tenha nutracêuticos. Então, eu tenho uma embalagem com purê de couve, onde você, consumindo a embalagem, você consome as vitaminas e os minerais que a couve possui. Então, mas como que seria isso? Seria não uma embalagem que você teria na gôndola do supermercado, mas uma embalagem que você utilizaria com uma outra de proteção. Então, são essas embalagens primárias. Porque eu gosto de dar o exemplo da caixinha, né, de bombom. Você tem a caixinha de bombom, daí você tem um plástico ao redor para proteger a caixinha. Você vai consumir cada bombom tem um papelzinho ainda que embrulha ele individualmente. Então, por que ter aquela embalagem interna da caixinha? Aquela embalagem poderia ser comestível, poderia ter vitaminas correspondentes a frutas, então uma embalagem com polpa de cenoura, uma embalagem com polpa de couve, mas que você iria consumir junto com o bombom. Às vezes isso aí é um apelo para as crianças, né, que não consomem esse tipo de legumes, né, e frutas de uma forma geral. Ou então, seja, se comer chocolate, aumentaria o valor do bombom, né? E cumprir outras finalidades, ser ali melhor. E ali está comendo bombom com uma fruta, né? Isso, a gente poderia deixar o sabor do chocolate. Aumentaria, né? Isso, a gente poderia colocar o sabor do chocolate mesmo na embalagem, sabe? Retirando do legumes, mas com os nutracêuticos todos presentes ali. Então, a ideia, assim, do trabalho de uma forma geral, né, a motivação foi essa, sabe? Tentar trazer isso mais e tentar inovar na elaboração desse produto. Hoje a gente já tem um produto que ele já é um produto escalonável para a indústria, a gente já está trabalhando com algumas empresas que se interessaram. Então, tem materiais aí que são, assim, bem importantes, né, caso venha a aparecer na gôndola do supermercado. Você está ouvindo o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando de bioeconomia, o ODS 12, com as professoras Márcia Regina Wada e Suani Coelho. Uma outra informação importante é para você, se você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos, siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório Terceiro Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Os nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de como você sabia e você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar por Observatório 3 em numeral Setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral Setor. Frank Valverde, informações e perguntas para as nossas duas convidadas? Sim, João, vou dar o destaque, João, do site do Observatório do Terceiro Setor, né? As pessoas que entrarem no nosso site, né, observatório3setor.org.br, vão encontrar o 3 em numeral, claro, é bom sempre avisar, vão encontrar uma série de matérias, uma série de reportagens que sempre tratam de questões vinculadas à cidadania, que é fundamental nós trabalharmos com respeito a isso. E entre essas várias matérias, para o dia de hoje, eu queria destacar a seguinte matéria: o Brasil deve ter a 9ª maior taxa de desemprego do mundo em 2022. Olha só, Joel, a tristeza que está agora. Quer dizer, já estava ruim antes da pandemia, né? O governo não conseguiu dar respostas à altura para a situação econômica do país. Com a pandemia, houve uma piora notável, isso no mundo inteiro. O mundo já está se recuperando e o Brasil ainda está a passos de tartaruga, lentamente se mexendo para tentar encontrar melhores dias para a sua população. E, claro, isso chega à 9ª maior taxa de desemprego do mundo, né? É um dado bastante complicado.
E essa notícia e outras podem ser vistas no site do Observatório, que lá encontra-se também uma ferramenta de áudio, né, para aquelas pessoas que são deficientes visuais, conseguem obter esse conteúdo que existe no site do Observatório, utilizando essa ferramenta de audiodescrição, Joel. E eu queria colocar uma questão aqui, né? Eu vi a professora Márcia falando das embalagens, né? Você vai comer o bombom, você vai comer embalagem também, né? Porque essa embalagem ela pode ser comestível, né? Agora, fica a pergunta, não teria que se ter, antes até de desenvolver isso, ou em paralelo, melhor dizendo, até em paralelo, um trabalho cultural, porque isso foge da cultura do brasileiro, né? Você comer a embalagem, né? Mesmo que ela fosse comestível. O que poderia ser feito para começar, digamos, além, claro, do trabalho que está sendo feito lá, né? Das embalagens comestíveis, culturalmente, como é que a gente pode fazer para fazer com que as pessoas aceitem isso numa boa? Porque eu confesso, eu falo, vai comer embalagem, eu já fico com o pé atrás, mas será que isso aqui é bom, não é bom? Será que, né? Então, culturalmente, como é que a gente poderia trabalhar isso para que as pessoas aceitem que essa embalagem também ela é nutritiva e deliciosa? Frank, é isso que eu prezo na minha carreira, eu falo, né? A questão da divulgação daquilo que a gente faz, porque eu acho que isso faz chegar na casa das pessoas a ideia de que as pesquisas estão sendo feitas e que é algo bom que vai fazer com que ela tenha esse ganho, né, em relação à diminuição do resíduo sólido e, além disso, levar essa questão das vitaminas aí para dentro da casa dela, né, que pode, no caso das mães, né, pensar nas crianças. Então, o primeiro passo, acho que é a questão da divulgação científica, né? Eu acho que nós, pesquisadores, precisamos estar mais abertos a isso, a divulgar aquilo que a gente faz dentro da universidade. Eu sou um pouquinho contrária àquela questão de ficar só no nosso quadrado aqui dentro, e a sociedade, de uma forma geral, não sabe o que é feito e quais são os ganhos que ela pode vir a ter, né, com as pesquisas que a gente desenvolve. Então, primeiro, divulgar também faz parte do papel social do cientista, né? Exatamente. Eu prezo muito por isso, eu faço muito isso desde o meu doutorado, pensando nessa questão, né? O papel social que existe. Outra questão importante que eu acho, né, é que os consumidores, eles mudaram, eles estão mudando. Nós temos hoje consumidores mais criteriosos, que realmente tem uma preocupação que antes, alguns anos atrás, não existia, tá? Então, hoje eu te digo que existe consumidores, tanto que as grandes empresas, né, de plásticos que nós temos aí, as multinacionais, elas estão aplicando muito, elas estão investindo muito nessa questão da inovação das embalagens. Então, consumidor para isso existe, tanto que essas enquetes, como a que você acabou de colocar no programa, né? Quem já ouviu falar sobre bioeconomia? Você jogar isso, né? Você consumiria um plástico junto com o alimento? Isso a academia, as pessoas que fazem pesquisa em relação a isso, a gente está fazendo isso a todo momento. Existem startups que o próprio Sebrae apoia. Participei de um evento de inovação há 2 semanas, que elas trabalham em relação a isso, a conhecer a opinião pública em relação a um determinado assunto, né? Então, você consumiria um alimento com a embalagem? E eu te digo que sim, tem pessoas que a gente conseguiria fazer com que ela entendesse que isso seria bom para ela em algum momento, ou bom para o ambiente, ou que daqui ela iria colaborar para o filho dela, para um mundo melhor, né? A questão dos resíduos sólidos aí. Isso eu te falo que sim. Mas eu prezo muito a questão também do investimento em educação. Eu sou mãe, né, de criança em alfabetização, 7 anos, e eu falo que o que a gente ensina e passa para eles, né, eles realmente captam aquilo e eles vão acabar sendo frutos daquilo que a gente está passando de informação para eles. Então, eu acho que precisa ter investimento em educação e fazer com que essas crianças pensem. Eu acho que precisa repensar esses modelos de filas, onde poda-se muito a questão de produtividade das crianças, de opiniões,
e fazer com que as crianças realmente comecem a mostrar as suas opiniões e que essas informações cheguem até elas, para que elas comecem a criar também pensamento crítico. Eu não quero substituir embalagens plásticas que já existem, eu não quero substituir polietileno, polipropileno. Eu quero dar ao consumidor uma oportunidade a mais para ele decidir aquilo que é melhor para ele, entendeu? Perfeito. É essa a questão. Perfeito. A bioenergia é aquela que vem da biomassa, ou seja, da matéria orgânica de origem vegetal e animal. Professora Suani, o Brasil já tem destaque no setor da bioenergia, por causa dos seus recursos naturais. Em 2020, dados do Ministério de Minas e Energia apontam que a biomassa é de mais de 9% da matriz elétrica do país. O que falta para o país avançar nesse setor? Olha, em termos de setor elétrico, como a gente sabe, nós temos o chamado sistema interligado, que interliga, como o próprio nome diz, as grandes capitais em toda a região, principalmente na costa do Brasil, né? O sistema interligado tem uma vantagem de que justamente a gente pode colocar a geração em qualquer ponto e ter a transmissão e chegar até o ponto de demanda daquela energia. Só que a gente precisa tomar cuidado com algumas distorções, né? Por exemplo, se eu estou gerando energia elétrica no Nordeste, por exemplo, como usando a energia do vento, a energia eólica, né? Essa energia vai ter que ser transmitida por todo o sistema interligado, milhares de quilômetros, por exemplo, até chegar em São Paulo. São Paulo é a maior demanda, é a maior fonte de consumo, né, de energia elétrica por suas indústrias, por sua população, né? Então, quando eu vou gerar uma energia lá no Nordeste, essa energia, grande parte dela vai ser transmitida para chegar no Sudeste, por exemplo, São Paulo, né? E essa transmissão, ela tem perdas, ela tem custos, né? Por outro lado, quando a gente vai olhar na energia gerada, por exemplo, a partir da biomassa, como, por exemplo, a eletricidade a partir do bagaço de cana no setor, grande parte dessa energia, ela está sendo gerada aqui, né? São Paulo é responsável por 60% da produção de cana no Brasil, né? A região Sudeste é responsável por 80%, desculpa, a Centro-Oeste, né? Então, nós temos uma possibilidade de produção de energia próxima dos pontos de carga, sem necessidade de usar esses milhares de quilômetros de transmissão com os custos e as perdas. No entanto, quando o governo organiza os chamados leilões de energia, o que ele se preocupa, como eu disse, sempre uma questão muito imediatista, é em conseguir a energia que seja a de menor custo, né? Sem levar em conta essas outras externalidades que são importantes. Então, a energia eólica pode ser uma energia mais barata, mas quando ela é gerada lá no Nordeste, mas depois eu tenho todo o custo de transmitir essa energia para a região Sudeste, né? Se nós fizéssemos leilões regionais, por exemplo, né, na região Sudeste, eu poderia garantir que aquela minha energia fosse gerada muito mais próxima aos pontos de carga, né? E com isso, eu estaria incentivando também essa geração de energia a partir da biomassa, né, com a vantagem de ser próximo aos pontos de carga. O que outros setores da bioeconomia podem aprender ou dialogar, né, com a área de energia? Olha, eu acho que essas questões que envolvem políticas, elas são sempre complicadas, porque a gente tem que sempre levar em consideração a questão da percepção pública das pessoas, né? Hoje em dia, se a gente pergunta, por exemplo, para uma pessoa, você vai usar no seu carro que combustível? Você usa gasolina ou você usa etanol, né? A maioria das pessoas
vai pelo bolso. A maioria das pessoas vê qual é o que tem custo menor e usa aquele que tem o custo menor, né? Por que isso? Bom, tudo bem, né? Como a gente diz, o bolso é o órgão mais sensível o regulador, né, do ser humano. Do comportamento do consumidor. Né? Pois é. Mas, por outro lado, a gente tem toda uma vantagem ambiental do uso de biocombustíveis, que se você perguntar para uma pessoa na rua se ela é a favor do meio ambiente, ela é a favor do meio ambiente, ela sempre vai dizer que ela é a favor do meio ambiente, né? Mas se você for perguntar por que ela usa etanol em vez de gasolina, ou vice-versa, ela vai dizer que é pelo custo, né? Ela não vai, acho que em grande parte, né, não posso generalizar, mas eu acho que a percepção das pessoas é de que o que importa é o custo, né? Se o etanol estiver custando mais barato, eles vão colocar etanol, né? Se o etanol estiver um pouco mais caro que a gasolina, eles vão colocar a gasolina, né? Apesar de que, se você perguntar se ele tem interesse pelo meio ambiente, ele vai dizer que sim, ele tem interesse pelo meio ambiente. Mas ele não transforma isso numa atitude, né? Por exemplo, ainda hoje, se você estiver no supermercado e for comprar um saco de lixo, os sacos de lixo que são descartáveis, eles ainda são mais caros do que os sacos de lixo do plástico convencional, né? E não tem muita lógica isso, né? Porque se você comprar o descartável, ele impacta menos no meio ambiente. Exatamente, né? Então, as pessoas acabam, muitas vezes, que vão só pelo aspecto econômico, acabam não comprando o descartável, porque ele é mais caro do que o convencional, né? Sem pensar especificamente na questão do meio ambiente. Então, essa questão de percepção das pessoas... Aí é necessário uma mudança cultural para esclarecer o consumidor, né? Um estudo da organização TNC mostrou que no estado do Pará, a bioeconomia de 30 produtos, como o açaí e a castanha do Pará, gerou 4,24 bilhões de reais em 2019. No mesmo ano, a pecuária, que hoje é causadora de diversos problemas ambientais, gerou 4,25 bilhões de reais. Professora Márcia, como a bioeconomia pode ser mais lucrativa do que a economia geral, atual, desculpe? Professora Márcia, liga-me o seu microfone, por favor. Ainda não estamos te ouvindo. O símbolo não tá como que está desligado, mas a gente não consegue ouvi-la. Teve um problema. Vamos com a professora Suani, enquanto a gente restabelece o contato com a professora Márcia. Não estamos ouvindo. Você avisa, professora. Professora Suani, pode ser mais lucrativa que a economia atual, pelos dados que eu apresentei agora. Então, a bioeconomia, ela acaba tendo produtos que têm um elevado valor agregado, né? Um valor agregado importante, porque na hora que eu vou produzir, por exemplo, uma vitamina, ou que eu vou produzir um cosmético, né? Esse valor agregado é um valor agregado importante, né? O que a gente precisa é transformar esse valor agregado em receita para as pessoas que estão lá trabalhando na produção do produto, né? Como a gente tem uma cadeia muito grande, né, desde, por exemplo, pegando o caso do açaí, né, ou de qualquer produto lá da Amazônia, né, você tem desde o produtor local, que são as pessoas que fazem a produção, a colheita e até o pequeno processamento ali naquela comunidade, né? Isso tem toda uma cadeia até chegar no produtor, né? A gente tem, por exemplo, uma série de indústrias de cosméticos que fazem muita propaganda de que nos seus cosméticos eles usam produtos da Amazônia, né? E, de fato, eles têm naqueles cosméticos, em shampoos, condicionador, creme, você tem produtos da Amazônia, né?
mas é uma porcentagem muito pequena, né? E aquilo precisa se traduzir lá na ponta do pequeno produtor em uma receita adequada para esse pequeno produtor, né? As informações que a gente costuma ter é de que esses pequenos produtores acabam recebendo uma receita muito pequena por esse seu produtor, né? Para naquele produto, né? E o produto é vendido lá na frente, né? Para um consumidor, normalmente até de média e alta renda, por um valor muito maior, né? Então, eu acho que é preciso que essa cadeia de valor agregue mais valor, inclusive pelos aspectos sociais, ao pequeno produtor daquele produto. Isso é fundamental para que a economia gere. Desde 2019, o Ministério da Agricultura lançou o programa da bioeconomia da Sócio-Biodiversidade Brasil, com o objetivo de fortalecer a economia, a bioeconomia promovida por pequenos agricultores e comunidades tradicionais. Estamos no fechamento do programa, a conversa foi rápida, já passou a hora, estamos fechando o último bloco do nosso programa, como disse. Franklin Valverde, o seu destaque final. Bom, Joel, meu destaque final rapidamente eu convido as pessoas para entrarem no site do Observatório do Terceiro Setor e verem nossa campanha, né? Virem nossa campanha do Observatório em Movimento, né? Que mostra especialistas dando dicas de como melhor viver após pandemia, que começa lentamente, pelo menos, a acontecer agora, né? E o meu destaque final, Joel, pelo que eu vi, pelas boas considerações da professora Suani e da professora Márcia, o que falta mais no Brasil com relação à bioeconomia é políticas públicas que incentivem que a bioeconomia seja ampliada no dia a dia do brasileiro, mais do que ela já é atualmente, Joel. Professora Suani, seu destaque final, o que de mais importante a senhora gostaria de deixar registrado a respeito da bioenergia da bioeconomia? Que, apesar de termos algumas políticas, iniciativas mencionadas pelo governo, de fato, o governo tenha ações que ajudem a bioeconomia e a bioenergia, né? Não adianta a gente ter uma... Ou seja, mais políticas públicas de incentivo. Exatamente, mas políticas públicas que realmente aconteçam, porque não adianta eu ter uma série de políticas públicas definidas, que a gente entra no site do governo, a gente vê lá as políticas públicas, e depois o governo reduz a mistura do biodiesel no diesel, elimina a importação, elimina a taxa de importação do etanol importado, que acaba incentivando o etanol importado. Então, é preciso que essas políticas realmente se transformem em ações. Professora Márcia, agora sim, restabelecendo nosso contato com você, seu destaque final, o que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do tema do nosso programa, bioeconomia? Eu acho que a gente poderia, além das políticas públicas, né, que a gente já comentou bastante, né, a professora Suani já comentou também, a questão do incentivo à pesquisa, porque eu acho que as universidades elas podem contribuir muito, né, para essa evolução e esse aprimoramento desses produtos que podem vir a ser gerados, né? A gente comentou sobre custo, é muito importante a questão de custo, então a gente sempre prioriza isso nas pesquisas, né? A gente tem que ter um produto, mas a gente tem que ter ele compatível ao custo daquele tradicional que já está lá sendo comercializado, senão ninguém vai comprar, né? E eu acho que a questão do incentivo nas pesquisas é importantíssimo, e além disso, aquilo que eu já disse, a questão do incentivo na educação também, de ter políticas públicas mais voltadas à educação. Isso, principalmente a educação básica. Eu acho que precisamos pensar nessa questão do estímulo na educação. Mais 30 segundos para as nossas... Temos mais um minutinho, então vou finalizar com uma pergunta. Depois desse movimento negacionista do país, como a ciência sai da pandemia, desse período difícil que nós passamos? Na pós-pandemia, como estará a ciência? A
ciência está complicada. A gente está após pandemia, o que a gente tem, na verdade, é um desânimo, principalmente dos jovens, em seguir algumas carreiras, em continuar dentro das pesquisas que eles estavam. A gente está sentindo muito isso nas pós-graduações, um desânimo até mesmo pelo incentivo dado, né, a eles em relação a toda a parte dos governos aí, e principalmente a questão da pública mesmo, dessa política pública de aplicação de recursos aí na educação. Então, os jovens estão muito desacreditados em alguns momentos. A professora Márcia tem uma visão pessimista de como sai a ciência desse período de pandemia. Na pós-pandemia, como estará a ciência? Rapidamente, professora Suani, para a gente fechar o programa. Olha, ela tem razão em tudo que ela falou, mas a gente tem que lembrar que todos os resultados positivos que a gente obteve na pandemia, como o controle da pandemia, redução de internações, de óbitos, isso foi devido à ciência, apesar de todo o negacionismo do governo, apesar de todas as declarações infelizes contra a ciência, na verdade, foi o que venceu, né? Porque o povo brasileiro, apesar de tudo, sempre acreditou nas vacinas. O povo brasileiro nunca desacreditou. Existe o hábito em todas as famílias de vacinar as crianças desde pequeno. Então, apesar de todo esse negacionismo e todas essas declarações infelizes, o povo brasileiro acreditou na ciência, foi à luta, se vacinou, e temos atualmente praticamente 90% da nossa população vacinada, né? Então, estamos aí, duas visões distintas no encerramento do nosso programa. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a presença de Márcia Regina de Arruda Awada, doutora em Física pela Universidade Federal de São Carlos e professora na Universidade Estadual Paulista, Unesp, no campus de Ilha Solteira. A professora Suani Coelho, que dá aula no Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.